Muito bem, de volta aqui com o Gazeta Entrevista, continuando a nossa conversa com o deputado federal Alan Rick, do Democratas. Deputado, antes de entrar na questão da eleição, da campanha, eu quero só encerrar o tema que a gente vinha no bloco passado. O senhor, ao longo do seu mandato, polarizou muito com os representantes da comunidade LGBT lá na Câmara, e tem algumas propostas ainda que tramitam lá na Câmara que vão gerar muita polêmica quando forem para o plenário. Como é que o senhor avalia esse movimento, né, essa guerra que há entre esses dois lados? Pois é uma situação que partidos de esquerda usam as minorias para criar uma divisão social. Ah, os religiosos, os evangélicos, os católicos são contra os homossexuais. Isso é mentira. São as igrejas que abraçam, que acolhem as pessoas, que respeitam as pessoas, que têm ações sociais muito mais relevantes que o próprio Estado. São as igrejas que fazem o que muitas vezes o Estado deixa de fazer, que é tratar uma menina que foi vítima de abuso sexual, tratar uma criança que foi abandonada, acolhê-la e conseguir um novo lar para ela, tratar o dependente químico que foi abandonado pela própria família, inclusive porque a família não aguentava mais ter seus bens dentro de casa furtados para que a pessoa, infelizmente, dependente químico, pudesse sustentar o vício. Enfim, são essas entidades, são as igrejas, são as entidades que as igrejas apoiam que fazem esse trabalho. E aí os partidos de esquerda sempre tentam colocar algumas minorias contra os tradicionais, contra os conservadores. Isso é uma proposta claramente baseada no marxismo, claramente baseada no projeto esquerdista de reengenharia social. Você citou propostas que tramitam hoje no Congresso, que ferem a família e ferem conceitos que para os cristãos são inegociáveis. Vou dar um exemplo. Para nós é inegociável a questão do aborto. Aborto é crime e acabou. Não se pode flexibilizar o aborto no Brasil, já está previsto no Brasil, na lei brasileira, na lei penal brasileira, os casos em que a interrupção da gravidez ela tem a excludente de ilicitude, que são os casos de estupro ou de risco de vida para a mãe. Ou, como o Supremo defendeu recentemente, no caso de feto anencéfalo, de bebê anencéfalo. Eu não gosto nem de usar esse termo feto, porque é um bebê que está ali dentro, que é indefeso e precisa ser protegido. No próprio Estatuto da Família, fala que a vida deve ser protegida desde a sua concepção. Por isso que muitos grupos se levantam contra o Estatuto da Família, porque ele defende a vida, ele defende a família, ele defende princípios que para os cristãos, para os conservadores, são inegociáveis. Existem propostas tramitando, Rogério, lá no Congresso Nacional, e vou falar do Supremo também, que é a DPF 442, de autoria do PSOL, com apoio do PT e outros partidos de esquerda, que quer liberar o aborto no Brasil até 12 semanas de gestação. Liberar. Ser liberado. A presidenta Dilma tentou fazer isso com a portaria 415 em 2013, e aí houve uma manifestação da sociedade e ela teve que voltar atrás nessa portaria. Outra coisa, projetos de lei que estabelecem que família... Por que se criou o Estatuto da Família? Para que o que está na Constituição seja preservado. Não se faça uma alteração do conceito de família. Deputado, esse posicionamento seu é legítimo, está representando os valores que o senhor defende, mas as minorias que têm lá os seus parlamentares, elas também não têm a legitimidade para isso? Claro, têm a legitimidade, devem lutar também pelo que acreditam, mas eu vou lutar pelo que eu acredito. Sim, isso é democracia. Isso é democracia. As minorias que defendem alguns privilégios vão lutar por esses privilégios. Eu vou defender aquilo que está na Constituição e o que a sociedade consagrou, não é? Veja bem, vou te falar de alguns privilégios. Casamento poliafetivo. Alguns cartórios do Brasil já estão reconhecendo a união poliafetiva. Por exemplo, você, Rogério, decide se casar com 2 ou 3 mulheres e aí você vai no cartório e o cartório já reconhece. Nem hipótese, né? Porque uma só já é dá suficiente. trabalho, mas também dá... Dá muito prazer, muita alegria. Muito prazer, né? muita alegria. Agora veja, se isso for aprovado no Congresso, como já tem projeto de lei que estabelece que família deve ser todo o ajuntamento, o agrupamento baseado no afeto, você destrói o conceito constitucional, destrói o conceito que é o marco civilizatório da sociedade, que é a base da sociedade, que é a família, marco civilizatório, base da sociedade, núcleo do tecido social. A família ela é tão importante que é nela que nós temos as primeiras noções de vida em sociedade. É na família que você aprende a respeitar a hierarquia e respeitar a autoridade dos pais. É na família que você aprende a viver em sociedade, você tem que respeitar o espaço dos seus irmãos. É na família que você aprende a respeitar a lei, porque quando o pai e mãe, come, né? senão o couro come, você entende? Então, é na família. Platão, quando escreveu a República, disse que a família é uma polis em miniatura. E é a primeira célula do tecido social.
Então, essa família base da sociedade, ela tem que ser resguardada. Nada contra as pessoas que têm a sua liberdade de ter o relacionamento que quiserem, de viver a vida como entenderem. Agora, nós cristãos, e eu que sou um deputado que represento esse segmento, vou defender aquilo que eu acredito e que o meu eleitor me cobra. Porque eu acredito que a população brasileira, em sua maioria cristã, é contra essa tentativa de alguns grupos, inclusive grupos de esquerda que incitam ativistas das minorias para entrar em conflito, em guerra. Eu fui, por exemplo, um belo dia, eu tenho a informação de que um grupo de ativistas pró-aborto estava na frente da minha casa me esperando para me agredir. Você já imaginou um negócio desse? Porque nós somos contra o aborto e nós somos contra essa proposta dessa ADPF 442 que quer liberar o aborto no Brasil. Vamos mudar de assunto, vamos falar de eleições. Olha, esses últimos dias agora, as últimas semanas foram muito turbulentas no campo das oposições por conta das definições dos nomes que iam ocupar as vagas de senador, de vice-governador e as próprias chapas, né, que tem mais de uma, se definindo, etc., o que é natural na democracia, mas aí alguém ou alguns aproveitam isso para aumentar a cisânia. Que avaliação o senhor faz desse período? Olha, eu acho que a oposição do Acre passou por um momento muito difícil de avaliação, de nomes, de busca por espaços, que é natural dentro de uma composição política. Mas eu acho que agora é o momento em que as coisas já se definiram, que a chapa majoritária está definida, que as chapas de deputado federal, as chapas de deputado estadual estão sendo aí construídas, é o momento de se colocar o pé na estrada e apresentar uma proposta para o povo do Acre. O que o povo do Acre quer? Quer um Estado que gere emprego e renda, um Estado que estabeleça as condições para que a iniciativa privada se fortaleça, quer um Estado em que não se perca dinheiro público com projetos mal executados ou que se perca recurso público por incompetência ou má fé. A população não quer mais um Estado que incha a máquina pública, né, para colocar apaniguados no poder. Eu acho que o povo do Acre quer ver a produção do Estado como sempre sonhou, a produção agrícola, a produção do agronegócio. O Acre tem uma vocação fantástica para essa área, mas que, infelizmente, por um modelo econômico estabelecido por esses governos do PT, o nosso agronegócio nunca vicejou como poderia. Então veja que nós, acreanos, sonhamos com um Estado mais rico, mais próspero, com mais condições de vida para toda a população. E o PT fica com esse sonho maluco de Lula, de pegar um condenado e dizer que o cara é preso político, que inventando essas mentiras para a população, dizendo que Lula criou isso, que Lula criou aquilo, sendo que os programas sociais já estavam todos criados, não é? Então, eu fico vendo esse argumento, essa conversa mole dessa esquerda aqui do Acre e fico pensando, meu Deus, será que eles não estão vendo a situação que está Rio Branco? Cheia de buracos, uma cidade violenta, uma das mais violentas do Brasil, uma cidade abandonada pela prefeitura. Marcos Alexandre e sua Rio Branco esburacada, suja, violenta, né? A cidade está feia. Você vinha a Rio Branco há um tempo atrás, a cidade era bonita, todo mundo gostava. Hoje Rio Branco, você olha, meu Deus, precisa ser reconstruída. Mas essa união da oposição, essa calma, isso é só para foto ou isso está partindo lá do núcleo? Ou seja, há o interesse coletivo acima dos interesses pessoais? Eu vou dar um exemplo aqui. O senhor apoiou o nome do deputado Rocha para vice do senador Gladson Cameli. Chegamos no entendimento. Com a condição de que o senhor teria o apoio dele para a sua reeleição. Quando é agora, ele lança a irmã candidata a deputada federal. Que tipo de união é essa, deputado? Olha, eu sou daqueles que advogam que todo entendimento, ele parte do princípio de que você cumpre palavra, você cumpre um apoio. Eu entendo que o deputado Rocha está avaliando esse processo. Eu acho que nós temos tudo para fazer um trabalho enorme em favor da chapa majoritária. Nada contra a candidatura da nossa amiga Mara, que é um excelente nome para ser colocado à disposição da sociedade. Mas há toda uma base de apoio que é criado quando você estabelece um entendimento político, como nós fizemos Democratas e PSDB. Espero que haja uma avaliação muito serena do deputado Rocha a respeito disso. Eu acho que há condições da Mara vir ajudar a gente, com certeza. Pode ser uma excelente candidata a deputada estadual, pode ser uma excelente candidata a outras cadeiras, mas eu penso que tudo se resolve
pensando no bem do povo do Acre. Eu acho que o acreano ele sonha com essa unidade da oposição para que ela possa redundar num projeto político, num programa de governo que faça o Acre crescer, que faça o nosso povo voltar a ser feliz. Só para encerrar, deputado, o Tião Bocalon, que era do Democratas, ficou magoado com o senhor, com aquela troca da direção, que foi uma decisão da Executiva Nacional. Como é que ficou a sua relação com ele? Tenho o maior respeito pelo Bocalon, acho que ele contribui muito com a oposição, creio que nós vamos estar juntos num segundo turno, se houver. Esperamos que possamos vencer essa eleição no primeiro turno, mas se não for possível, estejamos juntos no segundo turno. Eu acho que a política, o mundo dá muitas voltas, e a política também. Bocalon já contou com o meu apoio no passado, ele sabe disso. Já o ajudei muito, não só com o meu voto, o voto das pessoas que estavam ao meu redor, mas também em articulações políticas em favor dele. Eu acho que nesse ponto nós vamos chegar num bom entendimento porque nós temos um objetivo em comum, que é ver o Acre produtivo, gerando emprego e trazendo de volta a felicidade e a segurança para o nosso povo. No caso da sua reeleição, deputado, resumidamente, o que o senhor vai apresentar para o eleitor? As minhas bandeiras são essas que você já conhece. A defesa dos valores da família, a defesa dos princípios que norteiam aquilo que a maioria imensa da população brasileira cristã defende, que é contra essa ideologia de gênero, que quer a sua família sendo respeitada como base da sociedade e tendo os pais o direito a que seus filhos recebam a educação ética, moral, religiosa, que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Uma base de apoio à iniciativa privada no nosso mandato, né? Amanhã tem uma reunião importante com setores da indústria, onde nós vamos levar, inclusive, a nossa produção política, a nossa produção do nosso mandato na área da indústria, do comércio, dos serviços, do empreendedorismo, onde nós vamos mostrar todas as nossas posições favoráveis ao crescimento da geração de emprego e renda, do fortalecimento do setor produtivo do Acre e do Brasil. Eu penso que são bandeiras que o povo do Acre já entendeu. A nossa defesa da participação dos nossos médicos formados no exterior, no programa Mais Médicos, a defesa da participação de todos esses brasileiros que vão lá fora estudar medicina para se formar e para atender a população, para servir o seu Estado. Tudo isso o povo do Acre pode esperar da gente. Um deputado que vai atuar pelo fortalecimento da nossa economia, pelo fortalecimento das nossas instituições, do Estado Democrático de Direito e, obviamente, a defesa dos valores da vida e da família. Muito bem, conversei aqui com o deputado federal Alan Rick, do Democratas. Obrigado, deputado. Obrigado, Rogério. Sempre um prazer bater um papo contigo. Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já.